O silêncio pode ser ensurdecedor. Muitas vezes, os maiores gritos de dor não vêm da boca, mas do olhar vazio, da ausência de palavras, do isolamento. E é exatamente nesse ponto que a história do Setembro Amarelo começa. Como um movimento para dar voz ao que não era dito, cor aquilo que parecia invisível. Pouca gente sabe, mas o Setembro Amarelo nasceu de uma história real, marcada por dor, empatia e pela tentativa de transformar a tragédia em esperança. Nos Estados Unidos, em 1994, um jovem chamado Mike M., de apenas 17 anos, foi encontrado sem vida dentro de seu carro amarelo Mustang. Mike era conhecido por sua habilidade mecânica, seu bom coração e pelo sorriso contagiante. Mas mesmo sendo alguém aparentemente forte, ele carregava uma dor silenciosa. Uma dor que ninguém conseguiu enxergar a tempo. Sua morte abalou profundamente familiares e amigos. No velório, os pais e colegas de Mike decidiram distribuir cartões com fitas amarelas, acompanhados de mensagens de apoio e encorajamento para que outras pessoas em sofrimento buscassem ajuda. Esse gesto simples, mas poderoso, deu início a um movimento que se espalhou. A fita amarela se transformou em um símbolo de alerta, de empatia e de cuidado. Anos depois, a ideia atravessou fronteiras e chegou ao Brasil ganhando força em 2014, quando o CVV, Centro de Valorização da Vida, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, oficializou a campanha nacional Setembro Amarelo. O objetivo era claro: quebrar o silêncio, falar sobre o que antes era tabu e salvar vidas. Desde então, o mês de setembro se veste de amarelo, iluminando prédios, ruas, instituições e corações. Mas mais do que cor, é um chamado à ação, à escuta e ao cuidado. O que torna essa história tão enigmática é o paradoxo que ela carrega. Um jovem que pintava o mundo de alegria, mas não conseguiu pedir socorro quando mais precisava. E aqui surge uma reflexão profunda. Quantas pessoas ao nosso redor estão sorrindo por fora enquanto gritam por dentro? O Setembro Amarelo não é apenas uma campanha. Ele é um lembrete de que todos nós temos a responsabilidade de enxergar além das aparências. Pequenos sinais podem ser portas abertas para salvar uma vida. Isolamento repentino, frases de desânimo, mudanças bruscas de comportamento ou até mesmo aquele "estou bem" que não soa verdadeiro. É preciso sensibilidade, empatia e coragem para perguntar: você está bem de verdade? A história de Mike e o nascimento do Setembro Amarelo nos ensinam que falar é a melhor solução. Não porque as palavras resolvem tudo, mas porque elas abrem espaço para o diálogo, para o acolhimento e para a cura. A empatia é uma das maiores armas que temos contra a dor silenciosa. Quando oferecemos ombro, escuta e compreensão, muitas vezes nos tornamos a ponte que impede alguém de cair no abismo. No Brasil, os números ainda são alarmantes. Todos os anos, milhares de pessoas tiram a própria vida. E a cada uma delas, dezenas de familiares e amigos ficam marcados pela ausência e pelo vazio. Por isso, falar de Setembro Amarelo é falar de humanidade. É lembrar que cada pessoa é única, insubstituível e carrega consigo uma história que merece continuar sendo escrita. O carro amarelo de Mike deixou de ser apenas um automóvel. Ele se transformou em um farol, em um símbolo que continua guiando o mundo para essa importância da vida. Hoje, quando vemos fitas, laços ou prédios iluminados de amarelo, precisamos lembrar do propósito por trás disso. A vida é preciosa demais para ser silenciada. Mas aqui surge uma questão enigmática. Por que ainda temos tanta dificuldade em falar sobre saúde mental? Muitas vezes, o medo do julgamento, a vergonha e o preconceito impedem que as pessoas busquem ajuda. É por isso que o Setembro Amarelo é também uma luta contra estigmas. É a tentativa de tornar natural a conversa sobre dor, angústia e fragilidade. Porque todos nós, em algum momento, já nos sentimos no limite. Todos já conhecemos a escuridão em algum grau. E é exatamente nesse ponto que descobrimos o quanto o cuidado com o outro pode ser transformador. Quantas vidas poderiam ser salvas se aprendêssemos a ouvir sem julgar? Se, em vez de minimizar a dor do outro, oferecêssemos presença. O silêncio pode ser mortal, mas a escuta pode ser libertadora. E é nessa escuta que o Setembro Amarelo encontra seu maior poder. Cada conversa, cada gesto de empatia, cada abraço pode ser a diferença entre a vida e a morte. Por trás dessa campanha existe um mistério ainda maior. Como um único gesto, feito em um velório, pôde atravessar países, culturas e décadas para se tornar uma bandeira global. Talvez a resposta esteja no fato de que todos nós carregamos a mesma essência humana, a mesma necessidade de sermos vistos, ouvidos e amados. Mike M. não pôde continuar sua história, mas de certa forma, ele continua vivo em cada pessoa que hoje é salva pela campanha que nasceu em sua memória. No fundo, Setembro Amarelo não é sobre morte,
É sobre vida. É sobre segundas chances. É sobre acreditar que sempre há uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. E aqui fica uma reflexão. Será que temos feito o suficiente para cuidar de quem está ao nosso lado? Será que temos realmente prestado atenção nos detalhes, nas entrelinhas e nos sinais silenciosos? O verdadeiro mistério dessa história é que muitas vezes o herói que alguém precisa está bem diante dela. Um amigo, um irmão, um vizinho, alguém disposto a ouvir. Setembro Amarelo nos lembra que não podemos nos omitir. Que não devemos esperar pelo amanhã para dizer que alguém é importante hoje. Que não podemos permitir que a dor vença o silêncio. E que quando a vida pesa, pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Por isso, se você que está ouvindo essa história se sente sobrecarregado, angustiado ou sem saída, saiba que você não está sozinho. No Brasil existe o número 188 do CVV, Centro de Valorização da Vida. Uma ligação gratuita, disponível 24 horas por dia para ouvir você e oferecer apoio. A vida é frágil, mas também é preciosa. E cada segundo vivido pode ser a chance de recomeçar. Agora eu te pergunto, será que você já parou para olhar com mais atenção para alguém próximo a você? Será que, em meio à correria, não está deixando passar um pedido de socorro silencioso? Pense nisso. E se essa história mexeu com você, compartilhe este vídeo com quem você se importa. Inscreva-se no canal Histórias de Tirar o Fôlego, porque aqui trazemos histórias reais, enigmáticas e comoventes, que fazem refletir sobre a vida de um jeito diferente. Porque, no fim das contas, existem histórias reais que carregam mais mistérios e emoções do que qualquer ficção.